E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao História na Veia. E esse vídeo vai acabar um pouquinho, só um pouquinho, com a sua infância. Simplesmente porque se na sua infância você foi acostumado a assistir histórias fofas e lindas sobre diversos contos de fadas que possuíam um final feliz, do príncipe se casando com a princesa, do príncipe salvando a princesa e assim por diante, é bom você saber que a versão original de uma boa parte dessas histórias é bem sangrenta. Simplesmente porque a maioria dos contos de fadas surgiu por volta da Idade Média, em rodas de camponeses na Europa, onde eram narrados para toda a família. A fome e a mortalidade infantil serviam de inspiração para histórias como essas. Por exemplo, a história original da Chapeuzinho Vermelho é uma espécie de combinação com violência, canibalismo e insinuações sexuais. Numa versão francesa da história, após interrogar Chapeuzinho na floresta e pegar um atalho para a casa da vovó, o lobo mata e esquarteja a velhinha sem dó. A coisa piora quando o vilão, já fingindo ser a vovó, oferece a carne e o sangue da vítima como se fosse vinho para matar a fome da netinha, que come e bebe com gosto. Quer dizer, uma versão em que a Chapeuzinho come e bebe o sangue da própria avó. Que merda é essa? Como é que tu vai contar uma história dessa para uma criança? E a segunda parte é mais louca ainda. Após encher o bucho e praticar canibalismo sem saber, Chapeuzinho ainda tira a roupa e joga no fogo a pedido do lobão. O clima, porém, não é nada infantil, com a garota perguntando o que fazer com a roupa a cada peça tirada. O lobo só tinha uma resposta: jogue no fogo, minha criança. Você não vai mais precisar disso. Ao se deitar ao lado do lobo, já totalmente nua, Chapeuzinho começa a reparar no físico do vilão, como se desconfiasse de algo. Admirada, a menina começa a exclamar: como você é peludo, vovó! Que ombros largos você tem! E que bocão você tem! Entre outros elogios à anatomia do bichão. Quer dizer que, além do canibalismo, o lobo é uma espécie de psicopata pedófilo. Só que pelo menos nessa versão original se tem um final feliz, porque sentindo-se ameaçada, Chapeuzinho pede para sair e fazer suas necessidades fora da casa. O lobo nojentão insiste que ela faça xixi na cama mesmo, mas acaba deixando a menina sair. Esperta, Chapeuzinho aproveita o vacilo do vilão e escapa. Quer dizer que uma história daquela época, nós analisando pela época em que vivemos, essa história, digamos que seria meio doentia. Só que detalhe, a segunda versão dela, o final é bem sangrento. O francês Charles Perrault foi o primeiro a pôr muitos contos de fadas no papel no século XVII. Ele tornou o final da história mais sinistro ainda. Com o lobo jantando a mocinha, introduziu a famosa moral da história, dizendo que crianças não devem falar com estranhos para não virar comida de lobo. Ou seja, aquela famosa moral de história que até hoje a nossa mãe utiliza. Quando você for sair, não fala com estranho. Mas mesmo assim, as duas versões são muito macabras. Agora, no século XIX, os irmãos alemães Jacob e William Grimm, eu acho que é assim que se pronuncia, ou seja, os famosos irmãos Grimms, eles viram que a Chapeuzinho só se ferrava em todas as versões, e todas as versões eram sombrias, então eles decidiram fazer um final mais feliz. Foram eles que inventaram a figura do caçador no fim da história. Ele aparece e salva a pele da Chapeuzinho e da vovó, abrindo a barriga do lobo com um tesourão. Mesmo assim, para o século XXI, esse lance de abrir a barriga do lobo com um tesourão até que não é muito infantil, né? O objetivo desse vídeo é mostrar que as histórias, as crônicas, os contos, eles mudam de acordo com o período histórico que eles são criados. Por exemplo, uma história dessa que era comum na Idade Média, para o nosso período é algo doentio, macabro, na verdade é tudo, menos uma história infantil. Na verdade, ela se encaixava perfeitamente num bom filme de terror. Só tu fazer uma comparação, né? Põe a Peppa Pig e a história original da Chapeuzinho Vermelho. Qualquer história da Barbie é a versão original da Chapeuzinho Vermelho. Frozen e a versão original da Chapeuzinho Vermelho. Aí você pensa, né? Como é que eles contavam isso para uma criança? Simplesmente porque o termo infância não existia na Idade Média. A criança, na verdade, era vista como um adulto em miniatura. E por isso trabalhava nos mesmos locais, usava as mesmas roupas,
era tratada sem o estabelecimento das diferenças entre adulto e criança. Restava para ela o aprendizado das tarefas do dia a dia. Ou seja, o tipo de criança que eles viam naquela época, que era um adulto em miniatura, que tinha as obrigações de fazer como um adulto, não é a mesma criança que nós vemos hoje em dia. A criança de hoje em dia, no nosso pensamento, de uma forma geral, tem que ter um lar em que ela se divirta, estude, tenha segurança e uma boa educação. Ou seja, a criança do período histórico que nós vivemos, entendeu? A criança da Idade Média era uma, a criança da atualidade é outra. Idade Média, atualidade. Idade Média, atualidade. Então, se você gostou desse vídeo, dê sua curtida marota, comente e compartilhe. Ajude a crescer o canal. Abraços!